Olá, sejam todas bem-vindas ao nosso encontro nesse dia tão auspicioso, né? Dia 8/8. Quando eu senti de fazer essa apresentação sobre o uso dos óleos essenciais nesse campo vibracional e energético, nos chakras, eu confesso que eu ensaiei muito para fazer. A Paula está aqui comigo, eu até pedi a colaboração dela, assim, porque é um tema diferente de falar de óleos essenciais nas propriedades terapêuticas do corpo físico, da mente, que eu me sinto muito segura para compartilhar. Falar dessa parte vibracional, ela me coloca num campo de desafio, né? Sabe quando você não se sente 100% pronta e aí você acaba o tempo todo procrastinando para começar? Então, isso levou um processo para mim. Eu demorei muito para começar a terminar esse material, e é com muito orgulho que eu estou de mim mesma, de estar aqui hoje iniciando essa nova jornada, que é falar sobre os óleos essenciais nesse campo vibracional, energético, que hoje é muito fascinante para mim, mas que não fez parte da minha formação mesmo. Eu não sei, provavelmente nem todo mundo que está aqui me conhece, porque eu já vi alguns rostinhos novos, mas eu sou farmacêutica de formação, então eu tenho bastante experiência na parte técnica, né? Então, bioquímica, mecanismo de ação, composição dos óleos essenciais. Eu uso os óleos essenciais desde a minha gestação, eu cuido dos meus filhos com óleos essenciais, eles nunca precisaram usar nenhuma medicação sintética. Então, eu tenho bastante experiência e bastante prática com os óleos essenciais na propriedade terapêutica deles. E aí, quando a gente leva isso para um campo vibracional e energético, muda um pouco, né, a questão. Mas eu estou muito feliz de estar aqui. E, Paula, por favor, eu acho que eu deixei. O meu Instagram está aqui, gente, para quem ainda não me segue, é Thaís Brunelli Olhos. Se você quiser acompanhar os conteúdos no Instagram. Eu acho, amiga, que eu coloquei errado o teu Instagram. Então, se você quiser, a gente deixa aqui no chat já o certo. E se apresenta para o pessoal conhecer você também, por favor. Olá, gente, boa tarde. Feliz de estar aqui, amiga. A gente retomando, parece os primórdios lá 2020. A gente fazendo live, eram muitas lives. Era um grande prazer apresentar os olhos para as pessoas e falar dessa novidade que estava chegando no Brasil, né? Só que eu acho que nunca vai deixar de ser novidade, porque tem tantas pessoas que precisam saber do poder dos olhos, do poder da natureza. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu deixei meu Instagram no chat. E, bom, falar um pouco de mim, eu sou paulista, né? Nasci em São Paulo, capital. Já morei no Hawaii, foi onde eu conheci a Thaís, né? Nós nos conhecemos lá, engravidamos na mesma época. As meninas, a Lua e a Nanda, elas têm uma semana de diferença. Então, foi uma conexão ali por conta da gestação e que depois virou como parceira de negócios, né? Eu hoje moro na Flórida e estou aqui com a minha família. A família do meu marido mora aqui na cidade que eu estou, moro perto de Orlando. Faço do Terra há 6 anos. Muito feliz, muito satisfeita assim com a transformação que eu vejo nas pessoas e em mim, principalmente. Eu sou apaixonada pela parte emocional, eu sou muito conectada com autoconhecimento, com espiritualidade. Então, assim, a parte emocional dos olhos, ela é fascinante, assim, para mim, o quanto que eles são poderosos a partir do momento que a gente usa eles, entendendo primeiro e principalmente o que estamos sentindo. Então, para usar os olhos de maneira da parte emocional, é importante você se conectar com você. Então, vamos começar a falar sobre isso, que pode ser que você comece a conectar e entender, né, onde está o X da questão, né? Que chakra que eu tenho que trabalhar, ou nossa, hoje eu vou fazer o alinhamento total, completo, como a Thais vai falar, e usem mais na parte emocional, porque eles são grandes aliados aí nessa vida maluca que a gente tem de correria e tudo mais.
Porque muitas vezes, assim, eu falo por mim, né? Eu tive muito tempo dificuldade de identificar os meus desequilíbrios emocionais. Então, quando a gente fala sobre o uso de óleos essenciais no campo vibracional, emocional, no uso dos chakras, às vezes a dúvida ela fica do tipo, mas o que que eu estou sentindo de verdade? Porque a gente às vezes nem sabe o que a gente está sentindo, a vida fica tão no automático que fala, ai, mas qual chakra meu está desequilibrado? Aí você fica até com preguiça de parar e, tipo, fazer uma análise profunda para saber qual é o desequilíbrio emocional que você tem de verdade. Então, é realmente um convite, né, para a gente olhar para a gente com mais profundidade, com bastante coragem, porque às vezes é mais fácil a gente nem ver, né, quais são os problemas e só seguir a vida como é mesmo. Então, é um convite muito especial parar agora aqui, falar sobre isso, e muito bom ter vocês aqui, porque é um movimento, né, isso que a gente está fazendo. Bom, primeira parte que eu queria trazer para vocês é assim, gente, tenho um perfil muito racional, assim, né? Muito técnico. Eu tive uma carreira acadêmica por um tempo, eu sou farmacêutica bioquímica, eu atuei 10 anos na indústria farmacêutica, então eu tinha um pouco de resistência com energia, sabe? Eu era essa pessoa do energia, como assim, né? E à medida em que eu fiz toda uma transição de vida, que eu escolhi sair da indústria farmacêutica, que eu fui morar no Havaí, que é um lugar que convida a gente a ter uma conexão mais real, né, com a natureza, com você mesmo, escolhas, né, porque eu sinto que a primeira parte da minha vida, onde eu me formei e estudei, aconteceu muito no automático, eu não parei para decidir de verdade aquilo que eu queria fazer da minha vida, era uma coisa que a gente pensa, o que dá dinheiro, o que vai atender o que a nossa família espera da gente, então existe aí uma tendência muito forte da gente seguir um padrão, né? E quebrar esse padrão e olhar para quem nós somos de verdade e o que a gente quer de verdade e o que, que a gente foi convidada a fazer nessa vida é uma coisa que não é muito simples. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Vocês estão ouvindo ter uma obra aqui em cima na minha casa? Não? Porque se ficar ruim, às vezes eu acho que o áudio consegue filtrar. Se ele não filtrar, me avisem que eu coloco o fone, tá? Porque tá rolando uma obra aqui no andar de cima da minha casa. Tá de boa? Não tá dando para ouvir, Estou né? escutando algum fundo, mas não tem ninguém com o microfone fechado, aberto. Eu acho que é o meu. Deixa eu ver. Assim, ó. Vê se fica melhor assim, gente, o meu áudio com o fone. Me fala, por favor. Tá melhor? Beleza. Porque tá tendo uma obra. Eles tinham parado, mas aí, obviamente, eles voltaram quando a gente começou a gravar, né? Não seria esquisito que eles ficassem sem as obras na hora da gravação. Mas então, falando um pouco sobre o que são os chakras, né? É legal a gente entender que existem registros de antes de Cristo em relação aos pontos de energia do corpo, né? O hinduísmo foi um berço para essa parte, e em sânscrito o chakra significa rodas, vórtice, pontos de luz, pontos de energia. Então, existe, de acordo com essa tradição, no nosso corpo, especialmente na nossa coluna vertebral, alguns pontos que trabalham essa parte energética, né? Então, aqui nessa imagem, a gente já consegue ver os 7 principais chakras. Existem mais chakras, né? Conforme você vai estudando, existe lugares que trazem 11 chakras, existem lugares que trazem os mini chakras, trazem os pontos de energia das mãos, dos pés. Então, é muito complexo, muitas religiões estudam isso, muitas culturas estudam isso, mas o berço de tudo isso nasceu bem ali na Índia, né? Toda essa parte do hinduísmo mesmo. Eu comecei a estudar muito chakras quando eu comecei a relacionar eles mais na parte das glândulas, porque coincidentemente, obviamente não é uma coincidência, nós temos 7 principais glândulas também, né? Então, esses pontos de energia, eles estão completamente conectados com as nossas principais glândulas. Então, isso é um ponto muito legal da gente fazer essa relação. E aqui eu quis trazer essa parte. A função do chakra, ela é uma absorção, administração e processamento das energias.
Então, por isso que, assim, eu lembro a minha terapeuta maravilhosa, eu lembro quando ela falava assim para mim: ah, hoje eu saí, fui não sei onde, quando eu voltei, eu senti que eu tinha desequilibrado algum chakra. Aí eu falava: meu Deus, imagina que demais, você saber, assim, muito rápido qual chakra que está desequilibrado e uma saída, você ter esse desequilíbrio, por quê? Porque você se conecta com outras pessoas, com outros lugares, com outras energias, e isso pode fazer algum impacto nessa função do chakra, que é essa absorção e esse processamento. E quando você tem um desequilíbrio no chakra, é muito interessante vocês entenderem que esse desequilíbrio ele pode vir a causar problemas físicos. Por quê? Porque esse desequilíbrio ele impacta no funcionamento dos nossos órgãos, das nossas glândulas. E aí, nessa tabela, eu trouxe para vocês a conexão entre o chakra, qual é a glândula endócrina que está ali perto desse chakra, e também quais são as áreas do corpo que podem ter impacto. Por isso que é muito interessante a gente sempre perceber que a doença do corpo físico, ela começa num campo energético, né? Então, antes, quando a gente manifesta uma doença, ela já tá, o nosso corpo já tá ali, os nossos corpos sutis já estão processando aquilo. E aí, a última instância é chegar no nosso corpo físico. Então, quanto mais alinhado e consciente de como está a nossa aura, né, o nosso campo energético, melhor vai ser para o nosso aspecto físico, para o nosso corpo físico, para a nossa saúde. Por isso que, como farmacêutica e tão focada nessa parte terapêutica do corpo, essa conexão para mim faz muito sentido, porque é nessa conexão que a gente consegue trazer o funcionamento saudável para o nosso corpo e para as nossas glândulas. Então, isso é um ponto que eu queria muito trazer para vocês antes da gente ir para o finalmente de como que alinha os chakras com os óleos essenciais. Outro ponto que eu gostaria muito de trazer é o funcionamento do óleo essencial dentro do nosso corpo, né? O mecanismo de ação que o óleo essencial tem. Então, quando a gente inala um óleo essencial, é como se ele despertasse o nosso corpo, ele ativasse, ele promovesse a harmonização, o funcionamento saudável do nosso corpo. Uma coisa que eu sempre falo para as minhas clientes: quem é do mercado americano, se você abrir o site da doTERRA do mercado americano, quando você olha lá, ele basicamente coloca assim: ah, o óleo essencial, sei lá, gengibre. É um óleo que trabalha, apoia o funcionamento saudável do sistema digestório. Ah, o eucalipto, ele apoia o funcionamento saudável do sistema respiratório. Aí no começo você fala, ai, meio vago, né? Tipo, ele não fala exatamente para que é, ele só fala que apoia. Mas por quê? Porque o óleo essencial, ele trabalha fazendo com que o teu corpo funcione melhor. Por isso que muitas vezes ele é tão, não muitas vezes, mas ele é indicado para essa prevenção, porque ele vai sempre apoiar que o seu corpo funcione melhor, para quando você tiver um desequilíbrio, uma doença, o teu corpo seja mais pronto para atacar e curar essa doença. Eu sempre falo, os meus filhos nunca usaram medicamento sintético. E não é que eles não fiquem doentes, mas é porque eles têm um sistema imunológico mais fortalecido. Então, eles ficam menos vezes, e quando eles ficam, é mais fácil da gente curar, porque eles já estão ali entendendo como funciona e tendo as ferramentas que apoiam o funcionamento saudável do corpo. Porque quando você tem um vírus, uma bactéria, um agente infeccioso, um estresse, algum problema que vai desencadear uma doença, você impactou o teu corpo, ele não está mais funcionando normal, por isso que ele ficou doente. Então, apoiar o sistema a funcionar saudável é a forma mais inteligente de promover a saúde. E não ficar trabalhando só na doença, só no sintoma, e sim na causa, naquilo que foi impactado, que é o corpo. Essa parte dos óleos essenciais, para mim, elas são assim, o segredo do porquê os óleos essenciais são tão eficientes. E aí, gente, aqui tem a imagem dos óleos essenciais que a gente escolheu para trabalhar o alinhamento energético, né? No chat, a gente já colocou quais são opções de óleos essenciais do kit, dos kits, especialmente do Lar e do Kit Brasil. Então é legal, porque se você não tiver algum desses óleos que estão aqui na imagem, mas você tem um dos kits, você ainda assim consegue fazer um alinhamento. Então, separa aí os óleos essenciais que você tem, e se você não tiver algum desses, dá uma olhada no chat, porque lá pode ser que te ajude a ter um para cada ponto, tá bom?
Uma outra coisa que eu queria trazer antes de começar é uma tabela. Eu vou falar só para a gente ilustrar, porque eu não. Eu acho que isso pode trazer uma nova aula mais profunda, mais técnica, mais embasada, de como que os óleos essenciais trabalham no campo vibracional. Tudo é energia, né, nesse planeta que a gente vive. E os óleos essenciais também, né? Eles são. Produzidos pelas plantas, as plantas produzem isso como um metabolismo secundário e essencial, elas sempre vão produzir. E aí, cada óleo essencial, eles têm uma forma de medição, né, em hertz. E aí você pode ver dentro de uma tabela de vibração qual é o poder energético de cada um desses óleos. Então, não é uma viagem falar sobre o uso de óleos essenciais na parte energética, porque eles carregam o poder da sua própria energia. Vocês sabem que eu tenho um grande sonho, né? Eu acho que eu nunca falei isso é, assim, ao vivo, gravando, mas um dos meus grandes sonhos é ter um estudo científico para ver acompanhar esse poder vibracional dos olhos através da radiestesia, por exemplo, né? Uma ferramenta muito legal para a gente ver essa parte da energia dos óleos essenciais, mas o meu grande objetivo é desenvolver um estudo científico que comprova cientificamente qual é o padrão vibracional dos óleos essenciais, como que eles agem na frequência e qual é a diferença de um corpo doente e um corpo saudável energeticamente. Eu tenho muita vontade de estudar e trazer uma tese mais detalhada sobre isso, porque isso vai fazer com que as pessoas tenham mais certeza cientificamente do quanto os óleos essenciais realmente podem atuar no campo terapêutico e também energético. Então, aqui é só uma ilustração de que já existe essa medição e que isso cada vez mais vai ficar mais claro, né, para a gente, à medida em que a gente está integrando, né, esses corpos e entendendo toda essa psicossomática, entendendo toda essa conexão que a gente tem com o nosso corpo, com a energia, com o planeta Terra. E aí, aqui, só para vocês saberem o que acontece, como que surgiu essa inspiração, né? Eu tenho uma empresa que chama Naturelli, e essa empresa tem vários produtos naturais. E dentro da Naturelli, a gente tem um kit que chama Kit Chakras. E dentro desse kit chakras, a gente tem duas opções. A gente entrega para o cliente tanto os óleos essenciais quanto as pedras. Então, é uma harmonização, né? Você faz esse alinhamento usando os óleos essenciais e também usando as pedras. Hoje, ó, é aqui para vocês verem. Hoje a gente não vai falar das pedras, mas se você gosta também das pedras e quer colocar mais as pedras nesse processo de alinhamento energético, nessa imagem você vai conseguir saber quais são as pedras mais recomendadas para fazer esse processo. Tem alguém aí que gosta, gente, de pedras, que gosta desse assunto, né, de pedras semipreciosas? Porque se você já é uma pessoa que entende, que gosta, enfim, você pode aí incluir as pedras também nesse processo de alinhamento vibracional dos chakras, né? Existem vários ferramentas, né, para alinhamento dos chakras, a yoga, é, o reiki, né? Existem várias ferramentas para a gente fazer esse alinhamento e os óleos essenciais e as pedras também são uma ferramenta muito, muito legal, eficiente. Aqui é só a apresentação do kit, né? Dos chakras. Então, ele vem com os 7 bálsamos, que é a mistura dos óleos essenciais, ele vem com as 7 pedras para cada um dos chakras, e ele vem também uma sodalita, que é uma pedra que trabalha muito a parte de limpeza. Então, pelo isso aqui, esse material, ele é um guia desse kit. E esse guia fala sobre como a pessoa recebe e recebe como que ela vai usar também. Por isso que tem aqui, tá? Mas você pode ter aí as suas pedras e usar as pedras que você tem, obviamente. Tá bom? Amiga, você quer falar um pouco sobre a sua experiência com os chakras? Como foi que você se conectou com isso? Tipo, enfim, sabe? Porque é outra perspectiva, né? Bem Sim. diferente da minha. Bom, foi no Hawaii, né? Quando eu estava no Hawaii, um amigo me ofereceu para me ofereceu um reiki.
E aí eu, tá bom, me senti bem, foi bacana. E quando eu voltei do meu intercâmbio no Hawaii, eu recebi um convite para me iniciar no Reiki. E o Reiki, ele fala sobre os chakras, ele fala sobre o alinhamento dos chakras, principalmente. Então, foi meu primeiro contato. Mas no primeiro contato ainda fica um pouco confuso, né? Se você não para e estuda, você acaba ficando aquela informação um pouco solta. E aí, com o tempo, com a vida, eu fui entendendo mais essa ligação das nossas emoções com os chakras, correspondendo com a energia que eles trabalham ali em cada região, né? E foi quando eu fiz um curso de Crystal Healing, né? Que também foi um alinhamento de chakras, mas com cristais, que eu consegui entender bem profundamente o que são os chakras. E hoje eu faço uso sempre, aonde eu estou entendendo, né? Quando você começa a conectar o que você está sentindo com os chakras, você consegue entender aonde que está o problema e com o tempo escolher os olhos, não só esses olhos que estão aí na lista, mas olhos que você vai entender que são relacionados. E, enfim, é muito incrível, né? Como o nosso corpo ele se conecta. E mais do que isso, nas glândulas, o que acontece, né? Quando a gente tem uma emoção, quando acontece alguma coisa com a gente armazena, se a gente não consegue filtrar aquilo que aconteceu e já ressignificar, já trabalhar aquela questão, você armazena ela no seu corpo e ela fica armazenada nesses centros de energia. Então, a primeira experiência que eu tive foi quando eu fiz uma sessão de Crystal Healing, né, antes de eu fazer a minha iniciação, e ela trabalhou nos meus chakras, eu fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, eu estava ali sentada, fazendo algumas anotações, e veio uma lembrança muito forte de uma culpa que eu carregava em relação ao meu avô que já tinha falecido, e eu olhei e falei, meu, da onde veio isso? Né? E eu escrevi uma carta para ele pedindo perdão por eu não ter dado atenção, enfim, toda a questão envolvendo essa culpa que eu carregava. Chorei e limpei. E eu falei, nossa, que incrível. Ela trabalhou no meu chakras e depois veio algo, né, na minha memória que eu precisava trabalhar para aliviar algumas questões emocionais que eu tinha. Então, fiquem atentas, né? Se vier alguma memória de longe, alguma dor, uma lembrança de alguém que você precisa perdoar, uma lembrança de alguém que ficou para trás na sua vida, que de repente nossa, você precisa de alguma maneira ressignificar aquilo que aconteceu. Enfim, atenção naquilo que vier à sua mente. Então, é essa atenção que a gente tem que ter, né? O que eu estou pensando? Porque vem muitos pensamentos na nossa cabeça. E se a gente fica no automático, a gente não presta atenção no que está acontecendo. Então, após essa nossa aula, que vocês vão aplicar os olhos, até fiquem atentas ao que vem e estejam abertas a ressignificar se for necessário, porque normalmente né? A gente vai abrir, vai organizar, e para organizar, a gente precisa tirar, a gente precisa limpar, não é só simplesmente passar o óleo ali e acabou, agora vai ficar tudo bem, né? Existe um acúmulo de coisas. E é como se fosse um armário de casa, né? Quando está enturricado de coisas, você fala, meu, o que eu faço para organizar? Você tira tudo, aí você vê o que serve e o que não serve e coloca de volta. E aí volta organizado. Então, é mais ou menos esse processo que acontece nos chakras toda vez que a gente alinha, toda vez que a gente limpa, ou coisas muito antigas, ou até coisas do dia a dia, né? Um estresse que você teve, e aí você dá uma reorganizada, porque a vida vem trazendo sempre novas, novas experiências, né? E cada hora a gente vai abrindo lugares diferentes dentro da gente também, de acordo com as experiências que a gente tá vivendo. Então, se abram aí para a experiência, aquilo que vocês sentirem até durante o processo, né? Anotem, de repente, para depois compreender, porque às vezes a gente passa, né? E você não percebe. Então, anota se vier, a nossa mente racional vai querer entender, mas deixa fluir, né? Deixa fluir, deixa as emoções chegarem também. É muito importante a gente sentir, né? Se ela ficou armazenada é porque em algum momento a gente não sentiu e, e deixou ela ali presa dentro da gente, né? O sentir faz com que a gente consiga soltar e ficar leve, né?
Aquilo foi parte, mas eu não carrego junto comigo. Mami. A consciência é o primeiro passo, né? A gente saber o que a gente está sentindo, assim, não é fácil. A gente fala assim e parece que é simples, mas esse autoconhecimento que muitas vezes fica até um pouco banalizado, porque a gente ouve tanto falar sobre isso, mas ele precisa ser muito real, né? Você tem que ser muito sincera, você tem que estar muito disposta a querer mudar mesmo. E o bom dos óleos essenciais, porque eu acredito muito que a gente tem um poder de autoalinhamento mesmo, a gente não precisaria de nada de fora, a gente tem esse poder de se alinhar, de se conectar espiritualmente, de fazer essa limpeza, de ir atrás desses bloqueios e conseguir ressignificar isso através dos tappings, né, que é aquelas batidas nos pontos também que ativam, ou através mesmo dessa consciência, né, e dessa expansão de consciência. Mas os óleos essenciais, eles vão potencializar tudo isso. Então, se você consegue alinhar essa consciência, essa autoanálise, essa autoobservação com o óleo essencial que vai te ajudar a trabalhar tudo isso, você tende a ter um resultado mais incrível ainda. Então, os óleos essenciais, eles acabam ajudando a gente a enxergar mesmo algumas coisas que muitas vezes a gente não sabia ou não está mesmo disposta, né, a fazer essa mudança. Então, assim, gente, qual que é agora? Vamos começar efetivamente, né, nesse passo a passo maravilhoso dos óleos essenciais. E então, assim, quem tá com os óleos, já pega aí os óleos. Eu vi aqui no chat que a pessoa já tá com a tangerina, a lavanda, o balance. Então, peguem os óleos essenciais de vocês e vamos aqui para as primeiras partes, né? A gente sugere que esse alinhamento ele vai ter 7 etapas, né? Então, a primeira etapa é uma etapa preparatória, depois é uma definição, porque a gente tem os 7 chakras e a gente pode escolher se a gente vai alinhá-los do topo para a base ou da base para o topo. Então, depende muito de como você tá. Então, essa definição, essa é a etapa onde você vai entender, aí você vai iniciar, aí você vai fazer todo esse processo de limpeza, um alinhamento energético, o fechamento e essa selagem energética. É isso que a gente vai passar. Aqui, nessa parte preparatória, né, o mais importante é você organizar. Então, pega aí os óleos essenciais que você tem, faz uma sequência aonde você, quem não tiver todos, não tem problema. Usa só os que você tem por enquanto, obviamente, e aí depois você já vai entendendo e organiza para você e tendo ferramentas para você fazer isso de uma forma completa. Mas então organiza, né? Então, por exemplo, o coronário, os óleos essenciais do coronário, ele é o frankincense e a lavanda que a gente vai trazer, né? Mas a lavanda ela pode ser também usada ali na garganta. Então, por exemplo, se você tem o frankincense e a lavanda, você pode usar o frankincense no coronário e deixa a lavanda para a garganta. Então, faz esse quebra-cabeça mesmo, sabe? No chat tem escrito aí quais são os óleos essenciais do kit que a gente sugere, tá? Para cada chakra. Então, se você não viu, dá uma olhada ali que você vai conseguir pegar no chat. Tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu acho que tem alguém que não está no mudo. Ou eu estou viajando. Deixa eu ver. Aqui, achei. Então você pega e separa aí, né? Eu já tô aqui com os meus, todo mundo aí com os olhos na mão, ó. Eu já tô aqui com os meus aqui na mão, tá numa sequência já, né? E aí a gente vai aplicando e passando juntos, beleza? Então vamos lá. A segunda parte é essa parte de definição, né? Então a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é: como que você está se sentindo agora, hoje, né? Como você vem se sentindo? Então, existe basicamente 2 formas. A primeira é, se você tem se sentido muito perdida, sem orientação, desconectada, com a cabeça voando, você pode fazer de cima para baixo, do coronário para o básico, né? Então, você vai começar a fazer, fazendo a aplicação e o mantra do topo da cabeça indo para o chão, para trazer você para o aterramento, para trazer você para a base, para a conexão com os pés no chão. Então, você está muito desconectada, muito voando, e essa sequência do coronário ao básico é uma boa opção para você. Se você estiver se sentindo muito desanimada, se você estiver se sentindo desestruturada, se você estiver se sentindo com pouca energia, então é legal você fazer do básico
para o coronário, de baixo para cima, porque ele vai te inspirar uma expansão, um ascender, uma ascensão. Então, aqui é essa segunda etapa onde você consegue definir como você prefere fazer esse alinhamento de chakras. E isso é muito pontual, porque vai ter vezes que você vai estar se sentindo de uma forma, vai ter vezes que você vai estar se sentindo de outra, e aí você escolhe como que você vai funcionar melhor para você, tá bom? Próxima etapa, a etapa inicial. Nessa etapa, o que a gente sugere? Que você esteja num local tranquilo, que você esteja sentado de forma confortável. É bem indicado que você sente na posição de lótus, né? Então, isso já vai fazer com que você fique numa postura melhor para fazer esse alinhamento. Outra coisa que é muito interessante é você colocar uma frequência para você colocar de fundo, porque a música, ela também trabalha com esse alinhamento energético, né? Eu sempre lembro desse experimento onde você vê como que a água se comporta de acordo com a música que tem. Então, assim, uma música clássica, um rock, e aí você vê como que a molécula da água se comporta. Então, a música, a frequência, ela também impacta, como o nosso corpo aí, a composição dele é água, majoritariamente, então isso também interfere no alinhamento mesmo do nosso corpo. Então, essa frequência, né, vai te ajudar a criar um ambiente, uma atmosfera para você ter um alinhamento mais eficiente dos chakras. E aí, quem receber esse material, você consegue clicar nesse link, que é um link de sugestão. Mas você pode usar qual frequência ou os mantras que você quiser. No YouTube tem um monte, gente. É só você jogar lá no YouTube que você vai ver que tem bastante opção. E aí, quando você estiver fazendo isso sozinho, porque a nossa intenção aqui é ensinar, a gente vai aplicar os olhos, vamos estar falando, mas é muito interessante que você faça isso no silêncio, na autoobservação, no sentir o teu corpo, no sentir a tua respiração. Então, a gente pode pensar em depois até fazer isso numa vivência mais sem falar tanto, mas a nossa intenção hoje é trazer mais a explicação mesmo, para te ensinar a fazer isso sozinha. Então, fecha os seus olhos, respira profundamente, se concentra na sua respiração, faz esse processo de inspirar e expirar no mínimo 7 vezes, para que você já comece a entrar num estado mais consciente e equilibrado, né? Ontem mesmo eu estava com uma dor de cabeça à noite, assim, aí eu usei um óleo essencial para dor de cabeça e fechei os olhos e respirei profundamente, e aí eu falei, meu Deus, eu acho que ontem eu não tinha parado para respirar, assim, conscientemente. Aí eu falei, gente, eu precisei ficar com dor de cabeça, ou seja, desequilibrar todo o meu corpo, né? Para eu lembrar que a minha respiração já é uma ferramenta de cura, de equilíbrio, de harmonização. Então, não façam como eu, não esqueçam de respirar. Tenham pontos de controle no seu dia para que você feche os seus olhos, se conecte com como está o seu corpo, com como estão as suas emoções, os seus pensamentos, para você conseguir ter uma vida mais saudável mesmo, né? E aí o óleo essencial é incrível para isso, porque ele é um potencializador, né? E aí conecte verdadeiramente com o seu corpo físico. Manda, amiga. Eu só queria esclarecer ali para a Lúcia, né, e para todo mundo que está aqui, que quando você está com um blend, você pode ver os ingredientes e usar o óleo que tenha aquele ingrediente que você não tem. Então, por exemplo, o Balance. O Balance, ele tem frankincense. Então, se você não tem o frankincense para usar no coronário, você usa o Balance na base e usa no coronário também, porque ele tem frankincense. O Aromatouch, ele tem vários, né? Ele tem a lavanda. Se você não tem a lavanda, usa o Aromatouch. E assim como outros blends também que você pode usar. Eu, por exemplo, eu fiz a minha combinação aqui já usando daquilo que eu acho que eu preciso, né? E aí eu usei o Erex, porque o meu gengibre, ele tá em... O meu cardamomo, aliás, ele tá lá na cozinha. E aí eu usei o Erex, que tem o cardamomo, e eu quero colocar ele no plexo solar, porque o plexo solar, o cardamomo fala sobre objetividade, fala sobre você executar as coisas, né? E ser, né? Ter objetivo, ter clareza e tudo mais. Então, como o meu cardamomo não está aqui, eu vou usar o Erex. Então, sempre lembra que você tem muitas opções quando você tem os blends.
porque daí você usa aqueles óleos que estão ali, tá? Perfeito, amiga. Porque é isso, é fazer com o que você tem mesmo, né? Você pode vir a adquirir os óleos que você não tem, à medida em que você começar a ouvir agora, inclusive, como que é a propriedade dele, porque é o que eu falei antes. É legal você potencializar essa harmonização com os óleos essenciais. Então, se você aplicar o óleo essencial que tem a ver com aquele chakra, você vai estar potencializando isso. Por isso que é legal você saber qual é a energia desse chakra, a força desse chakra, e alinhar ele com a força dos óleos essenciais. Então, agora a gente vai conseguir trazer bastante isso para vocês também, quando a gente falar de cada um dos chakras, tá bom? A próxima etapa, que é a etapa 4 do alinhamento, é a etapa de limpeza. Então, isso é um processo que é legal porque você já vai entrando no clima, né? Então, se você gosta das pedras, por exemplo, a sodalita é uma pedra que te ajuda a fazer essa limpeza mesmo, né? Uma pedra que traz essa purificação, esse fortalecimento, né? Desse campo espiritual. Então, você pode pegar a sodalita e passar 7 vezes ao redor do teu corpo. Então, você vai pegar a pedra e você vai passar 7 vezes e vai trazer toda essa intenção de limpeza do teu corpo, né? Então, tudo os lugares que você foi. É a selenita, desculpa, falei errado, gente. É a selenita. E aí você vai passar. Então, igual a Paula tá fazendo aí, ó o tamanho da selenita da Paula, que coisa mais linda, amiga. Que linda. E a minha é menor. Mas então é legal para você fazer isso, né? Essa fase é a fase de limpeza de campo vibracional áurico, né? Bem, é mais uma ferramenta interessante. O próximo agora, então, é o próprio alinhamento. Então, essa é a etapa 5 do nosso alinhamento energético, desse alinhamento vibracional. Então, o primeiro é visualiza mentalmente e energeticamente cada chakra. Então, o que né, a tradição hindu ela traz? Existe registro que falam que no passado, nessa época aí, 600 anos antes de Cristo, essa comunidade, essas pessoas, elas tinham a visão dos chakras dentro do corpo. Então, elas conseguiam olhar fisicamente. Hoje, isso é uma coisa invisível, né? Então, hoje, a gente sabe que tem os pontos energéticos no nosso corpo, mas eles são invisíveis, a gente não consegue ver. Então, é legal que você se conecte com isso, fechando seus olhos e visualizando mentalmente e energeticamente cada um dos chakras, né? Se concentra com cada um desses chakras. À medida em que a gente for passando por cada um deles agora, se concentra com cada um deles, com a força com cada um deles, com como você se sente quando você está olhando para cada um deles, com as tensões, com os bloqueios, para que se dissipe mesmo, para que você consiga desbloquear isso. E a ideia é que você sinta uma energia mais fluida, mais leve, né? Se conectando mais com Deus, com o seu eu superior, independente de qual seja a sua religião, e com o mundo, né? Então, o alinhamento dos chakras eu acho muito interessante porque ele é um alinhamento entre você, o planeta Terra e a energia superior e a espiritualidade. Então, é você alinhado com esse todo, o campo visível e o campo invisível, o campo espiritual e o campo material. É muito interessante, né? E aí, vamos para o primeiro? Chakra coronário. Bom, aqui eu vou orientar vocês a gente fazer daquela forma, do topo para o base, né? Mas se você sentir que não é o melhor para você nesse momento, aí você faz da base para o coronário, né? Então depende de como que você está se sentindo. Então, vamos falar agora do primeiro chakra, né? Falando dessa sequência do topo, que é o chakra coronário. Os óleos essenciais que a gente pensou para ele é o frankincense e a lavanda. São os 2 óleos essenciais que a gente usa. O meu aqui está no meu frasquinho, né? Então, o que você vai fazer? Você vai aplicar esse óleo essencial nesse chakra. O chakra coronário, ele se localiza no topo da cabeça, né? Então, bem aqui nessa parte superior. Esse chakra, para mim, é um dos chakras que eu mais gosto, assim, toda vez que eu tô me sentindo muito nervosa, toda vez que eu vou fazer uma meditação, uma oração, que eu preciso entrar nesse alinhamento espiritual, né, com Deus, eu sempre trabalho muito o chakra coronário, né, eu aplico, então você pega ele aqui e você passa, aplica, e aí você fecha os seus olhos
E aí você mentaliza esse campo, esse ponto de energia no teu corpo, né? E aí você inala profundamente também essa combinação, esse óleo. Então, se você tem o balance, aplica o balance. Se você não tiver, aplica o frankincense, a própria lavanda. E aí, o que ele fala é o seguinte: eu abro os meus canais espirituais, facilitando e expandindo a minha comunicação e comunicação espiritual. E permito, em verdade, que o divino e eu sejamos um só. Então, isso é muito forte, né? Porque é um alinhamento com o nosso Criador mesmo, com o eu maior, né? Com o eu superior. E, amiga, traz um pouco da visão desse chakra que você tem, porque para mim, basicamente, é o chakra da expansão, da conexão com a espiritualidade, né? Sim, Traz um pouco, por falo, favor. sim. É bacana falar também dos chakras, que é o seguinte, né? Os chakras superiores, eles são a nossa parte espiritual, né? O nosso alinhamento com aquela energia mais sutil. O nosso coração, ele é o centro de tudo e divide essa parte espiritual com a parte material, né, com o mundo material são os chakras, os inferiores, né? Então, quando você pensa na conexão, e por que a Thaís falou, vamos ir de cima para baixo? Porque quando você está muito só conectada com o espiritual, você acaba esquecendo de fazer das coisas que você precisa fazer aqui no dia a dia, né? Você fala assim, é tão gostoso meditar, eu vou meditar o dia inteiro. Você não pode. Você tem que fazer, tem que lavar louça, tem que fazer comida, tem que trabalhar, você tem que fazer outras coisas. É muito gostoso viver no mundo espiritual, viver nesse lugar mais sutil, né? Onde você sente a presença de uma paz, a presença de Deus, e te coloca ali naquele lugar gostoso e aconchegante. Só que não dá, mas não dá para ficar só assim, né? Então, você partir do chakra coronário e descer até o chakra base é esse alinhamento de cima para baixo, do espiritual para o material, para que a gente consiga de fato viver e concretizar e conquistar as coisas que a gente precisa conquistar aqui, não ficar só no plano espiritual. E sim, é bem isso que a Thaís falou, né? O chakra coronário, ele trabalha muito essa conexão com o divino, né? Com Deus, ou aquilo que você tem como, né? Como fé. E as doenças que normalmente podem estar associadas ao chakra coronário é muitas doenças mentais, né? Então, a depressão, um estresse, é muito o coronário que está ali desequilibrado, né? Porque ele está trabalhando essa parte mental também. Então, tanto que quando você está muito estressado, alguém fala assim, faz uma oração. O quê? Você não está com cabeça para sentar e respirar e pensar em fazer uma oração, né? Você precisa acalmar e você consegue chegar nesse lugar. Pessoas que já têm essa inteligência emocional, ela vai conseguir muito mais rápido. Mas, normalmente, pessoas que têm esse desequilíbrio mental é muito esse desequilíbrio do chakra coronário. Então, sempre lembra de usar né, fazer trazer essa consciência para o chakra coronário, organizar ele no sentido de cada vez mais te manter em paz, tá? Todo mundo aí já aplicou o óleo no chakra coronário? Comenta aqui no chat para a gente saber se vocês estão acompanhando, como é que está sendo para vocês. Porque é isso, é abrir canal de expansão, de conexão mesmo, né? Eu, particularmente, para mim, o frankincense, se for para escolher um óleo só, o frankincense é um óleo que é o meu favorito no chakra coronário, porque ele é o óleo que favorece essa abertura dos nossos canais espirituais para a gente se conectar com o divino. Então, o frankincense, para mim, assim, é um óleo que eu uso todos os dias, né? Então, no momento em que eu vou parar e que eu vou agradecer e que eu vou me conectar espiritualmente, né, com Deus, para mim é o que rege a minha vida, eu aplico o frankincense no topo da cabeça, no chakra coronário, facilitando Eu, essa expansão.
Vou complementar algumas coisas aqui só para vocês irem associando. Então, quando você está com falta de propósito na vida, quando você está com uma tristeza, né, que é a depressão, sem inspiração, perdido dentro de você mesmo, se sentindo sem fé, é quando você busca o equilíbrio do chakra coronário, tá? É isso. A Lúcia colocou o frankincense. O desequilíbrio, né? Cada chakra, ele vai, em desequilíbrio, ele vai apontar para um caminho, né? E aí, por isso que é uma forma de você se identificar, pô, deve estar em desequilíbrio, né? E aí, o coronário, ele trabalha isso, essa falta de vontade de viver mesmo, de porquê, né, de inspiração divina mesmo. Então, é A um Melissa chakra... também é bacana, né? Quem tem a Melissa também Ai, pode usar. verdade, porque a Nada. Melissa é o óleo da luz, né, gente? A Melissa vibracionalmente é o óleo da luz, né? A camomila romana é um óleo que eu gosto bastante também. É que dá vários óleos, por isso que é muito você sentir também qual é o óleo que está te convidando para potencializar esse alinhamento do chakra. Pode usar os 2 óleos em cada chakra? Pode usar os 2 óleos. Aqui nesse kit da Naturelle eu misturo, então a gente coloca aqui o frankincense e a lavanda, já está misturado. Então aqui você pode fazer o seu próprio blend, a sua própria sinergia e você aplica no chakra coronário. Ou você pode pingar uma gota de cada um na mão também e fazer ali a aplicação, né? E sempre faz a inalação, respirando, né, conscientemente daquilo. E aí, trabalhando a parte dos mantras. Tem as músicas, a gente pode trazer depois uma nova perspectiva sobre o alinhamento dos chakras, porque é muito grande, né? Tem as cores, né? A cor também, que é essa cor que Exatamente. usou exatamente a cor do chakra. Você pode visualizar essa cor, pode É, imaginar o vértice mesmo, ele girando no sentido horário. Então, você passou, fecha o olho, imagina a cor púrpura, né? Essa cor roxa e um centro de uma energia rodando no sentido horário. Aí você está ali intencionando o seu coronário com a cor e com esse movimento de limpeza. E aí, uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim, porque isso é uma coisa para você fazer no seu momento íntimo mesmo, você ali parada e observando como você se sente, porque o nosso corpo ele fala com a gente. Então, sente quais pensamentos que vêm, né? E como você está se sentindo à medida que você está trabalhando aquele chakra, porque pode ser que você tenha muitas respostas, né? Sobre tudo, sobre você mesmo, sobre como você está se sentindo e a origem de alguns bloqueios mesmo, né? O próximo chakra também é um chakra que eu gosto muito, não que né, eu goste de outros, mas o frontal é um chakra que eu sempre estou trabalhando, o meu chakra frontal, porque ele trabalha muito, o chakra frontal ele está muito relacionado com a glândula pineal, né? E a glândula pineal, ela é o olho da alma, ela é o olho que tudo vê, é o olho espiritual, né? É o terceiro olho. Então, é um chakra que está muito relacionado com a nossa mente também, mas com a nossa intuição. Então, eu tenho o hábito de todas as vezes que eu preciso tomar uma decisão, de todas as vezes que eu preciso me conectar para fazer o próximo passo, eu me conectar com a minha intuição, eu me conectar com aquela sabedoria que está dentro de mim, aquela sabedoria que veio do meu eu maior, que veio de Deus. Então, o chakra frontal, ele é o chakra que trabalha essa parte da intuição. E quando ele está desalinhado, quando ele está desequilibrado, ele impacta muito na sua concentração, na sua falta de conexão com a sua intuição, né? Eu falo isso porque, assim, na maternidade foi uma coisa que eu aprendi muito, assim, a olhar mais para minha intuição, né? Porque muitas vezes na maternidade a gente terceiriza tudo, a gente quer que alguém fale para a gente tudo que a gente vai fazer, como que vai ser a alimentação, como que vai ser a parte de medicação, como que você cuida, como que você faz tudo, né? Você quer alguém para te falar tudo. E, na verdade, a gente tem uma sabedoria ancestral, a gente tem a nossa intuição. Eu sempre falo, ninguém sabe mais do seu filho do que a mãe. Então, a maternidade, ela me convidou muito a criar um relacionamento mais saudável com a minha intuição, a ouvir a minha intuição. Porque se tem uma coisa que é ruim é quando você não ouve a sua intuição. Acontece alguma coisa que você fala, gente, eu ouvi, eu sabia que ia acontecer isso e eu não acreditei, eu não segui, eu não fiz. Então, se você sente que você não
não está aberta à sua intuição, se você não está dando ouvidos a ela, se você não está tendo coragem de acreditar nela, o teu chakra frontal pode ser um ponto de trabalho. E aí, como que você vai trabalhar ele? Você vai usar os óleos essenciais. A lavanda também é um óleo bem legal para o chakra frontal, mas aqui a gente trouxe a copaíba. A copaíba é um óleo muito poderoso no campo vibracional, porque ele é um óleo que trabalha. O hinduísmo, ele fala. Eu tenho uma amiga que trabalha muito com a yoga e tudo mais, e ela sempre fala que na visão da yoga é como se a gente tivesse vários véus assim, nos nossos olhos sobre a vida. E à medida em que você vai se conectando com quem você é de verdade, você vai tirando, né, esses véus e vai clareando. E a copaíba é o óleo que vai te ajudar exatamente nesse processo. Tanto é que quando você olha para a parte vibracional dele, ele é o óleo do desvelar. Ele é o óleo que tira os véus dos teus olhos para que você enxergue o que é de verdade, e não a sua perspectiva, de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com aquilo que você foi criado, de acordo com aquilo que você viu, né? Então é como se você realmente limpasse toda essa visão para você enxergar como as coisas verdadeiramente são. E por isso que a gente fala que o copaíba é um óleo que ajuda muito a gente a olhar para ao processo de descobrimento de quem a gente verdadeiramente é. A copaíba ajuda a gente a descobrir quem a gente verdadeiramente é. Então, é um óleo que é muito interessante. Então, o que você vai fazer? Mesma coisa, você vai pegar a copaíba. Aqui no bálsamo, eu misturei a copaíba com a sálvia esclareia, que também é um óleo muito incrível, porque a sálvia esclareia é o óleo da claridade espiritual, é o óleo da intuição. Então, ele vai ativar essa glândula para te ajudar a enxergar as coisas num lugar mais sutil mesmo, né? Ó, a Paula tá usando a sálvia, né, amiga? Traz um pouco, amiga, a tua visão em relação ao frontal. Gente, o frontal, ele é, ele é muito conectado com o coração, né? Porque a gente pode escutar a intuição e o coração vai te falar que é isso mesmo que você tem que fazer. A nossa mente, ela tem, muitas vezes a gente está indeciso porque a gente fica no mental buscando razões para as coisas serem, né? Ah, então será que eu faço isso? Ah, mas se eu comer isso, vai fazer isso? Ah, mas se eu comer aquilo, você fica em dúvida. E você esquece de olhar e falar, mas o que eu estou sentindo? O que eu quero? Sem pensar nas razões de ser. A gente nunca vai saber, não é um jogo de xadrez onde a gente já consegue ver 3 casas à frente e tomar as decisões. Claro que para coisas materiais, sim, mas para decisões muito... aquelas decisões de vida mesmo, sabe? É só você que vai conseguir. Nenhuma razão vai conseguir te mostrar. Porque a nossa intuição, ela é conectada com a nossa alma. E se tem alguma coisa que está viajando com a gente por muito tempo, é a nossa alma. A nossa alma sabe tudo. Então, se a gente está conectada com a nossa intuição e com o nosso coração, a gente vai escutar a nossa alma falando. E a gente não vai ter dúvida. Tem algo que eu falo muito, que é sempre lembra de quando você tomou a decisão. Que se você tomar uma decisão escutando a sua intuição, né, com paz no seu coração, qualquer consequência que essa decisão traga, você vai conseguir superar ela. Você vai conseguir, porque ela é consequência daquela escolha que você fez e que você estava com muita certeza que você tinha que fazer. Então, não tenham medo de usar a intuição, por mais que o mundo fale que você está errada. Você fala, não, eu estou escutando a minha intuição. E a primeira vez que eu escutei a minha intuição foi quando eu me divorciei e decidi fazer um intercâmbio, né? E fui para o Hawaii. Antes disso, já tinha sentido. No dia do meu casamento, a Fabi tá aqui ainda? Nossa, Fá, não sei se você tá. A Fabi é minha ex-cunhada, né? No dia do meu casamento, um dia antes, eu senti no meu coração, falando, nossa, é isso mesmo, Paulo? E aí eu não quis escutar, sabe? E aí eu vivi coisas incríveis no meu casamento, mas eu senti que não era aquilo que eu tinha que viver, né? E eu não escutei minha intuição, falta coragem, né? De falar, vou jogar tudo pro alto, não é isso que eu quero. E aí depois eu escutei, vai fazer um intercâmbio, vai
realizar os seus sonhos. E quando eu fui, eu já tinha pedido para me divorciar e fui para um retiro espiritual e depois eu fui para a casa do meu pai. Meu pai falou: "Você tem certeza? Você tá louca? Não sei o quê." E ele é evangélico, né? Aí eu olhei para ele e falei: "Pai, lembra que você fala, que você escuta, que eu já te perguntei quando era pequena, como que você sente que Deus está falando com você?" "Ah, eu sinto no meu coração." Eu falei: "Então, não tenha dúvida de que eu tomei a decisão certa, porque eu sinto no meu coração que é isso que eu precisava fazer." E aí ele não falou mais nada, porque ele não tinha mais o que falar. A gente sabe que quando a gente segue o nosso coração, é o caminho certo. E aí, dali para frente, veio todo o desenrolar da minha vida, né? Com dificuldades e com bênçãos, mas eu vivi tudo isso de coração aberto, porque foi a escolha que eu tive e, independente do que as pessoas falaram, se era louca, se não era, era a certeza que eu tinha no meu coração. Então, escutem a sua intuição, sabe? Vai fazendo aos poucos, né? Se você não tem o hábito de seguir aquilo que você sente, se você ficar muito confusa com o que as pessoas falam, mas busque cada vez mais essa ampliação do seu terceiro olho. E o Clary Sage, a copaíba, com certeza ajuda bastante. Top, amiga. É muito legal isso, né, gente? Porque seguir a intuição muitas vezes é irracional, assim, é tipo você olhar e falar, nossa, mas é improvável, assim. Eu lembro que a primeira grande decisão que eu segui a minha intuição foi quando eu saí da indústria farmacêutica. E eu lembro que todo mundo falava, meu, você tá doida, tipo, tanta gente queria estar nessa posição que você tá, tanta gente queria, né, isso, e você tá abrindo mão. Para quê? Para, né, nada concreto. Mas eu sentia que era aquilo que eu tinha que fazer. Então, esse desbloqueio, e a verdade é que, infelizmente, a nossa vida hoje, ela está feita de uma forma onde bloqueia essa intuição. Quanto menos você souber quem é você, quanto menos as suas decisões vierem do seu coração, melhor para tudo funcionar como funciona. Então, seguir isso vai precisar de muita coragem, mas ao mesmo tempo te dá paz, porque os caminhos de Deus, eles não são sem desafios. Eles vão ter os dias que você vai falar, meu Deus do céu, eu segui o que eu falei e olha o que está acontecendo. Mas sempre são mais bênçãos, né? Então a gente precisa estar com o coração em paz. E o coração, e não está corrompido, né? Porque eu acho que o grande problema de ouvir o coração é quando a gente está com o nosso coração no lugar errado. Então, se você toma uma decisão baseada no seu coração e baseada no amor, não na ganância, não né, em sentimentos, no apego, não em sentimentos na opinião dos outros, se você segue o teu coração porque aquilo é o melhor, é o amor, é o mais genuíno, aí a gente fica mais segura do que a gente está fazendo. E o mantra para esse chakra removo os véus que bloqueiam a minha terceira visão, expandindo minha consciência e ativando a minha intuição. Hoje, assim, eu sinto que quanto mais a gente puder ajudar as pessoas a expandir a consciência e ativar essa intuição, a gente vai ter pessoas mais livres e mais felizes. Porque a gente encontra um monte de pessoas que estão presas e infelizes naquilo que elas estão presas, mas elas estão desconectadas com quem elas são de verdade. E, gente, não é fácil. Falar é infinitamente mais fácil do que você realmente se conectar, agir e tudo mais, né? Mas estamos juntas, Simone. A gente está todo mundo juntas aqui. Tudo isso daí. Próximo, terceiro, é o laríngeo, que, pensando no mundo, é o Hawaii, não é, amiga? O Hawaii, ele é correspondente ao chakra laríngeo no mundo, não é? Eu já ouvi falar isso, eu não tenho certeza. Sim, dentro do arquipélago do Hawaii, ele é o chakra laríngeo, né? E as outras ilhas fazem o papel dos outros chakras. Então, Kauai, que é uma terra intocada, né? Que é mágico, falam que é o nosso chakra do coração, né? E aí o Oahu, que é a ilha que nós morávamos, é o chakra da garganta. E uma amiga minha falou, e fez muito sentido quando ela falou, porque eu vivia muito na comunidade brasileira já com essa visão de prestar atenção, de conectar com o meu autoconhecimento, e existia muita confusão por conta de relacionamento. Isso no mundo, né? Mas lá, como era uma ilha, era a Vila do Chaves, né? Então, e o relacionamento nada mais é do que a comunicação, como você se comunica,
né? Você alinha o seu relacionamento, você tem relacionamentos mais saudáveis quando você se comunica, quando você fala o que você está sentindo, quando você consegue expressar sem raiva, sem rancor, sem nenhuma energia negativa, porque as pessoas sentem energeticamente. Por mais que você pode falar assim, eu estou falando de boa, mas se você estiver trazendo aquela energia de dentro, não tá de boa, a pessoa vai sentir. E ela vai ver que não tá legal. E aí ela vai vir atacando, ela vai vir também rebatendo. Então, quando a gente fala com o chakra da garganta bem aberto, né, e equilibrado, você consegue expressar o que você sente sem magoar o outro, sem causar mais confusão, né? Mas para esclarecer. E o chakra da garganta está muito ligado à tireoide, né? A glândula é a tireoide. E vocês veem o quanto de pessoas que têm problemas na tireoide hoje em dia, quantas mulheres têm problemas na tireoide. E é muito, muito relacionado a pessoa não conseguir expressar. Não, né? E se você não tem a tireoide, mas você tem uma dor de garganta, para pensar, o que eu engoli? O que eu não falei naquele momento que eu precisava falar e agora minha garganta está fechando, está rasgando, tá raspando. Então, a expressão é a paz, né? Você conseguir saber, você conseguir se expressar, você tem paz na sua vida e relacionamentos mais saudáveis. E aí o caos é lá em Oahu, né? Porque de fato, a gente trabalha muito essa questão da comunicação para que a gente consiga viver feliz na Vila do Chaves, né? Lá na ilha. E os óleos que a gente escolheu aqui é o hortelã verde e o orégano, né? Um óleo bem forte, inclusive, que tem que ser usado diluído, gente. O orégano não é um óleo para você aplicar puro, porque é um óleo dermocáustico, né? A Paula tá com hortelã-pimenta. Deixa eu pegar aqui o meu. Eu tô com a mistura. Outro óleo que você pode usar aqui também, a própria lavanda também é um óleo que trabalha bem essa parte de comunicação. O Zengest do kit também é um óleo que pode ajudar bastante, porque ele é um óleo que trabalha essa digestão, né, assim, do entalado. Sabe quando aquilo que você, né, não conseguiu falar? O Zengest é um óleo que trabalha a digestão emocional, então ele consegue fazer fluir melhor. E é muito legal, assim, porque eu sempre falo que comunicação é o segredo para você melhorar tudo na sua vida. Então, se você fala direito com o seu marido, você tem um relacionamento melhor, né? Então, é muito usar a comunicação, quando ele está desequilibrada, você é insensato, você se comunica de uma forma que não é coesa, que não é madura, que não é verdadeira. Então, essa autoexpressão é muito importante para que você consiga realmente colocar a sua luz de verdade no mundo, né? Então, a comunicação é um ponto, nossa, é o eixo principal para o relacionamento, filhos, marido e tudo mais, né? Quem tem uma boa comunicação tá com certeza aí com uma vantagem grande no trabalho, em casa, porque a forma como você fala determina muita coisa, né? É muito Evita legal, muita assim. doença, né? Amiga, eu só queria falar do orégano, né? Por que você Claro. escolheu o orégano? Não, fala aí, por que você escolheu o orégano? Quando a gente pensou no orégano, amiga, para o kit, foi muito para você desapegar de coisas que você não consegue ser verdadeiro. Então, para trabalhar essa comunicação mais sem apego. Uma coisa que eu sinto muito, sim, é que o apego a quem você é ou a coisas coisas que bloqueiam muito a gente de falar, né? Então você é apegada com a sua imagem, é apegado com o que os outros vão pensar, é apegado com os relacionamentos que já não têm mais sentido, né? Enfim, é o apego a tudo. E aí, quando eu pensei no orégano, foi para inspirar essa humildade, para você falar de forma mais humilde mesmo, né? Porque muitas vezes a gente confunde essa humildade com você se colocar num lugar menor, né? E na verdade, não. Se você consegue se comunicar de forma humilde, você entra em qualquer coração. Então, eu quis trazer o laríngeo, eu uso muito orégano no laríngeo para trazer uma comunicação mais humilde e confiante, porque o hortelã verde é o óleo que traz esse discurso confiante, esse empoderamento, porque não tem jeito, ainda mais a gente, todos os trabalhos trabalham com a fala.
E é muito fácil você entender quando alguém tá falando alguma coisa porque ela é confiante ou quando ela tá falando alguma coisa e você vê que, putz, não acredito muito naquilo que a pessoa tá falando. Às vezes você nem conhece o background da pessoa, às vezes você nem conhece a formação dela, mas só como ela fala, só como ela se posiciona, você já fala, pô, essa pessoa parece ser uma boa profissional. Então, a confiança, ela traz esse posicionamento diferenciado e, consequentemente, resultados melhores, né? Tanto profissionalmente quanto na tua vida pessoal. Então, a ideia do orégano foi isso, foi inspirar humildade, assim, na fala, sabe? Então, o mantra dele é expresso minha verdade com coesão, clareza, confiança e humildade. Então, assim, isso é muito forte, assim, eu acho que para curar o teu relacionamento com o teu marido, com os teus filhos, né? Porque a gente tem uma tendência a ser dona da verdade, né? A gente tem uma tendência a saber das coisas, assim, a achar que a gente sabe. Então, a gente se colocar nesse lugar de servir e de falar de forma mais humilde faz muito sentido para mim, assim, foi por isso que eu escolhi esse, amiga. Que linda, amiga, maravilhoso. E eu sempre falo, como a lavanda é o básico, eu sempre falo para as pessoas, eu preciso falar com meu marido, estou num conflito, aí a gente conversa, falo, usa a lavanda. Se ele sentir de usar também, coloca nos dois, na garganta dos dois, né, antes de uma conversa mais difícil, porque a lavanda, ela fala sobre a comunicação é, verdadeira e leve, né? Coesa. É sim. Então, usem a lavandinha quando vocês precisarem ter conversas difíceis aí com, né, pessoas de casa, você tem mais intimidade, né, de falar. Você não vai falar com o seu chefe e falar, então, antes da gente conversar, vamos colocar uma lavanda? A pessoa vai falar, oi? Mas em casa, né, a gente quer muito que os olhos fazem parte da nossa vida. Então, lembrem dele ou da hortelã com orégano, que também vai ser perfeito. Eu uso bastante uma sinergia, gente, que é uma mistura de lavanda com hortelã verde, com laranja e com sândalo havaiano. É uma mistura de 4 óleos essenciais que trabalha muito a comunicação, porque a lavanda vai te inspirar essa comunicação clara, o hortelã verde, essa comunicação confiante. A laranja, ela vai te inspirar vontade de falar, porque tem gente que não fala porque não tem vontade de falar. Ai, não tem vontade de conversar. Eu tenho amigas que falam, ai, Thaís, às vezes eu não tô com vontade. A laranja é um óleo que te convida à expansão, a colocar para fora, a se abrir, a criar. Então, a laranja é legal. E o sândalo havaiano é um óleo que trabalha muito a conexão de coração com coração. Porque quando você olha para alguém que você vai se comunicar e você se conecta com essa pessoa de coração para coração, você consegue ter uma comunicação que vai ser assertiva, que vai entrar no coração. É como se você soubesse o que você tem que falar para aquela pessoa. Porque cada pessoa é de um jeito. Às vezes, a forma como você fala com uma pessoa e você usa essa comunicação para outra não dá certo. Então, a sensibilidade de você falar da forma certa para quem você vai falar muda o jogo. Eu lembro a primeira vez que eu era supervisora, que eu tinha 7 funcionários na época, né? Eu aprendi isso muito rápido, assim. Eu falei, o jeito como eu falava com um funcionário não dava para eu falar daquele jeito com outro. Tipo, eles recebiam a informação de forma diferente. Então, essa sensibilidade de conhecer o coração da outra pessoa para você falar com a outra pessoa de um jeito que ela fale, pô, eu aprendi isso muito com meu marido também. Eu sei como falar com o Rafa. O dia que eu tô nervosa, que eu tô desequilibrada, que eu falo do jeito que não é, eu não tenho o resultado que é o melhor. Ele não ouve. Então, a forma como você fala vai determinar o seu resultado, né? Então, esse chakra, com certeza, ele merece aí uma atenção muito grande de alinhamento no dia a dia, né? Ainda mais quando a gente briga, fala um monte de bobeira, tá nervosa, desequilibra. Então, trabalha bastante o laríngeo, gente. Beleza? Eu queria ter feito essa aula em 45 minutos. Será que ia dar, amiga, para fazer essa aula em 45 minutos? Gente, eu te falei, né? Ai, não, mas 45 minutos. Bom, vamos lá, gente. Mas e aí, vocês estão gostando? Me fala. Eu sei que eu vi aqui no grupo já que precisaram sair, mas mandaram lá no grupo já que eu vi aqui na chamada do WhatsApp. Ai, meu Deus, estava muito legal. Que pena que eu precisei sair. Vai ficar gravada? Vai ter material? Eu vi. Ai, que bom, gente. Que bom aqui o chat está falando que estão gostando. Que bom. Tá maravilhoso, estou amando, gostando bastante. Que bom. A gente. É a ideia, né? Vamos lá, próximo, que é o centro aí, né, que a Paulinha
trouxe muito bem isso, amiga. Eu já tinha ouvido falar isso, mas é muito real essa, esse centro, né, entre o nosso espírito e o aterramento, né, do nosso corpo. O coração né, eu sempre falo, o coração é aquele órgão que não tem câncer, né? Você pode ver, não existe câncer de coração. Existe câncer em todos os órgãos, mas no coração não. E eu ouso dizer que não tem câncer no coração, sabe por quê? Porque ele não retém nada. Ele fica o tempo todo recebendo e bombando, nada acumula no coração. Então, ele não retém. Eu fico até emocionada aqui, assim, de falar isso. Então, o coração, ele é o órgão que ele não absorve, ele não retém, ele está ali funcionando o tempo inteiro, né? Recebendo o sangue e passando o sangue para o corpo. Então, esse movimento constante, o coração não para, ele só para quando a nossa vida acabar. Aí ele para. Mas ele não fica doente com câncer, porque ele não retém. Então, o coração, ele né? Se ele estiver no lugar certo, se você guardar o seu coração sobre todas as coisas, né? Você está iluminado mesmo para você seguir ele. O problema é quando o seu coração está corrompido, quando o seu coração está baseado na falta de humildade, no orgulho, no apego, na necessidade de aprovação. Aí você vai tomar decisões que com certeza vão te levar para o caminho que não é o caminho que você deve seguir. Agora, se o teu coração está no lugar certo, aí você pode ouvir ele na paz, que com certeza vai ser bom, né? Manda, amiga. Gente, o coração, eu já tive várias experiências, assim, quem é da yoga tem várias, a yoga, ela trabalha os chakras, né? As posturas, eles trabalham muito os chakras. E tem algumas posturas que você trabalha especialmente o chakra do coração, que é quando você expande, né? Quando você abre o cardíaco. Então a gente tem que. As pessoas falam, anda de peito aberto, você está ali com o coração à frente, né? O coração mandando naquilo que você está fazendo. E o coração, quando você sentir uma amargura, quando você sentir uma tristeza, é o coração que está te avisando que ele está dolorido, né? Quando você tem uma perda, quando você um ressentimento, tudo que traga um órgão que armazena a tristeza é o pulmão, né? Então, questões respiratórias têm muito a ver com tristeza. Mas o coração é onde fica ali doendo, né? Tanto que quando você fala com amor, você coloca a mão no coração, mas quando você está machucada, você também coloca a mão no coração. Então, cuidem do coração e em qualquer momento que você sentir aquele apertinho, eu já tive inúmeras situações que eu passei o óleo no coração e eu comecei a chorar. Porque é muito comum a gente também perder a habilidade de chorar, né? De a gente conseguir, de fato, sentir e chorar, se permitir chorar, né? As pessoas ou falam que é chorar demais, aí você aprende a não chorar, aí você engole para não ficarem falando que você é chorona, ou muito na infância também, de mães que reprimem, né, um choro, não chora, engole o choro, não tem motivo para chorar, e aí você perde essa expressão do chorar mesmo, do derrubar lágrimas, né, e aquilo e te limpando. Então, tenham essa sensibilidade de entender o que o coração está falando com vocês, tanto numa decisão, como a gente falou, junto com o chakra, com o terceiro olho, mas esse lugar onde ele está doendo também. E limpem, né? Limpem para que você consiga chorar e continuar, né? A vida aí, passando por mais esse momento aí, que pode ter sido de desapontamento, de tristeza, de perda. Tem vários olhos que eles são como se fosse um conforto, assim, né? Um abraço. O gerânio para mim, assim, é o óleo do abraço, né? Tanto é que se você vai para a parte vibracional do gerânio, ele é o óleo do amor, né? O óleo que cura o coração quebrado, é o óleo que restaura a confiança. Então, se você se decepcionou com um relacionamento com alguém, se você não acredita mais no amor, na vida, nas relações, o gerânio, ele é aquele que cura isso, porque ele faz você resgatar essa confiança na humanidade mesmo, né? Às vezes eu ouço as pessoas falando, eu não acredito mais na Terra, não acredito mais nesse mundo, tá perdido, já era. E o gerânio é justamente o óleo que ensina que não, vamos restaurar, ele restaura, ele restabelece essa confiança, né? E eu combinei aqui o gerânio com o eucalipto, porque o eucalipto é um óleo que, além dele ser o óleo do se sentir bem, né? O óleo do bem-estar, ele é um óleo que abre a gente para cura.
Se você olha para a parte vibracional do eucalipto, ele é um óleo que é able to heal, ele deixa você disponível para ser curado. Então, muitas vezes, o nosso coração está endurecido, o nosso coração está fechado, o nosso coração, sabe, a gente blindou ele, porque não pode sentir. Porque não pode chorar, porque tem que engolir o choro. E é muito doido, porque muitas vezes a gente repete esse padrão sem se questionar. Porque, gente, eu lembro que o choro da minha filha me deixava muito estressada no começo. Assim, eu via a Lua chorando e eu não queria que ela chorasse, eu queria que ela parasse de chorar. Eu não aceitava tranquilamente que ela chorasse. Aí o Rafael sempre falava pra mim, mas por que você se incomoda tanto com a Lua chorando? E eu falava, gente, não sei porque que eu me incomodo tanto com a Lua chorando. Então, muitas vezes é isso, é aquilo do engole o choro, é aquilo do isso não precisa chorar. Mas o porquê você chora é teu. Ninguém pode virar para você e falar, não, mas isso aqui não é motivo para você chorar. Se é motivo para você chorar, se aquilo tá doendo para você, por que você não aceita isso, né? Então, eu confesso que é um trabalho que eu faço muito grande, assim, de chorar, de realmente sentir, sabe? Eu me vi por muito tempo não sentindo, não permitindo sentir. Tipo, não, eu tenho que fazer isso acontecer e eu vou fazer isso acontecer e não tem sentimento, não, tem que fazer acontecer. E isso é uma desconexão muito grande com o feminino, porque a gente, como mulher, a gente é o puro sentir, a gente precisa estar nesse lugar de acolher, de sentir, de amar, né, de ser colo, de ser guia, de ser intuição. E aí, se a gente fica muito no não, não, eu não sinto, eu vou fazer acontecer, você se desconecta com quem você é. Você se desconecta né, com o seu instinto. Então é muito forte, assim, o coração com certeza, e é esse eixo que a gente precisa deixar ele sempre aberto para ser curado, né? Para que quando acontece alguma coisa, porque vai acontecer todos os dias, você esteja sempre pronto para você não deixar isso acumular no teu coração, os teus sentimentos, para que não enche o copo, né? Fala, amiga. Eu estou usando a Magnólia. A Magnólia tem no Brasil, em Rolon, em 10 Não, ml? Não, só tem no floral. só teve no No kit floral. floral. Então, quem tem o kit floral tem a Magnólia. Magnólia e o aroma da Magnólia é É coisa, muito, né? é muito bom. É muito leve, muito suave. É E a Magnólia, amorosa, né? ela é amorosa. E ela fala sobre compaixão, né? Sobre você ter empatia com as pessoas, ter compaixão. E eu tô hoje vivendo um momento muito complicado aqui com meu marido, que ele está numa crise alérgica muito forte. E eu preciso ter essa compaixão com ele, porque senão eu vou perder a paciência, vou achar que ele está muito manhoso, que ele está fazendo drama, mas só ele sabe o que ele está sofrendo. Então, ter a compaixão pelo outro e eu, nesse momento, ter essa paciência com ele é muito importante. Por isso que eu escolhi, dentre todos, né, a Magnólia. Então, outra coisa também é o Forgive, né? Porque o Forgive também o Forgive é o mix do kit emocional que trabalha o perdão. E o gerânio também trabalha bastante o perdão, né? Então, às vezes o coração, assim, é difícil a gente liberar esse perdão, né? O próprio Peppermint é um óleo também que eu gosto bastante para o cardíaco. O Brief também pode ser um óleo para ajudar. O Peppermint, gente, se você olha para a parte vibracional dele, ele é o óleo do coração que flutua. Então, ele é o óleo que ajuda você a entender que você não é esse monte de problema que tem na sua vida, que você não está dentro de uma piscina imersa nos problemas, você tem que estar na superfície dos problemas. Os problemas existem, você pisa neles e resolve eles, e não eles tomam conta da tua vida. E isso é muito difícil, porque quando a gente está vivendo ali o problema, ele parece que, tipo, ele te engole, né? Então o hortelã-pimenta, ele te coloca num lugar mais flutuando, né? O coração que flutua. Então eu vi que a Lúcia perguntou, a Paula sugeriu o Aroma Touch, caso você não tenha nem o gengibre, nem o eucalipto, mas o próprio peppermint. Por isso que é muito, né, assim, é de você sentir mesmo, né? E aqui o mantra dele é lindo. Preenche o meu corpo de vitalidade e bem-estar e meu coração de amor, gratidão, perdão, generosidade e luz. Então, gente, tá com o coração apertado? Pega esse óleo, aplica no teu coração, sabe? Visualiza a cor do chakra, né? Esse verde aí.
aplica, inala, visualiza o teu chakra, visualiza o vórtice de luz no sentido horário, entrando no teu corpo, entrando na vitalidade, entrando no amor, entrando no perdão, entrando na gratidão, né? A gratidão, quando a gente fala de frequência, é o sentimento que eleva a nossa frequência. Então, às vezes você está num monte de problema, mas alguma coisa você tem para agradecer. Então, vai naquele do agradecer, né? Sempre são mais bênçãos. Eu sempre falo isso, assim, quando a gente está vivendo um problema aqui em casa, eu sempre falo, mas são mais bênçãos. Então, vai na gratidão, porque isso vai ajudar, né? É difícil a gente O Spikenard é um óleo que eu gosto muito, que é o nardo, que é um óleo bem valioso. É um óleo que ensina a gente a ser grato no BO, a ser grato no problema, a ser grato quando nada está acontecendo do jeito que você quer. Porque ser grato quando está tudo bem, convenhamos, né? É fácil. Ah, nossa, tá tudo lindo. Eu e meu marido estamos num relacionamento ótimo, uma vida financeira estável, meus filhos estão com saúde. Olha só, muito obrigado, vida. Agora, quando as coisas não estão acontecendo do jeito como você gostaria, aí você tem aquela gratidão genuína pela tua vida, pelos desafios, por aquilo que você está se tornando, pelas lições, pelo aprendizado, aí o buraco é mais embaixo, né? Então, os óleos essenciais, eles transformam a forma como a gente enxerga as coisas. Essa é a real, assim, muito forte, né? Próximo, plexo solar, amiga. Eu precisei trabalhar muito meu plexo solar. Na terapia, a minha terapeuta trazia muito o seu plexo solar, trabalhar seu plexo solar. Então, foi um chakra que eu demorei a entender. Como que eu tinha que trabalhar meu plexo solar? Por que que eu tinha que trabalhar meu plexo solar? Sabe? Eu tive muita resistência, assim, entender esse desequilíbrio do meu plexo solar, né? Porque ele é o óleo do poder pessoal. E esse poder pessoal, eu vejo na minha vida que muitas vezes eu me desequilibrei desse poder pessoal e tomei isso com uma energia diferente daquela que eu tinha que fazer. Então, aquele poder pessoal de eu faço tudo, eu não preciso de ninguém, eu dou conta de todas as coisas, eu me basto, eu faço tudo sozinha, eu sou capaz e não preciso de ninguém. E na real não é isso, né? Nós fomos criados para se relacionar, o interrelacionamento, precisar das pessoas e ter humildade para aceitar isso verdadeiramente, pedir ajuda. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com esse empoderamento que acaba deixando a gente sozinha e frustrada né, enfim, a gente é um assunto que a gente tem ouvido muito falar, né, a cura desse empoderamento, né, até onde a gente tem que ter a nossa, obviamente, né, a nossa independência, o nosso poder pessoal, a nossa vontade, e como a gente vai dosar isso, sendo mulher, sendo esposa, sendo mãe, para que a gente não perca o que a gente é como mulher, essa intuição, esse amor e tudo mais. Amiga, muito bacana o que você falou, porque vale lembrar que o chakra ele pode estar desequilibrado para mais ou para menos, né? Então você pode não ter confiança de você não conseguir dar um passo para fora de casa porque você tem medo, né, de tipo de se expor, de fazer acontecer. Mas você também pode ir para o outro extremo de se sentir a pessoa mais confiante do mundo e assim, nada mais importa, né? Então, para tudo tem o desequilíbrio, né? Como eu falei lá no coronário, se você só quer ficar no coronário, vai dar problema na sua vida, né, material. Se você ficar só falando muito, aquela pessoa que fala, não para. É desequilíbrio no chakra da garganta, né? Tá mais, tá too much, tá demais, né? Então, vale sempre olhar nos extremos, né? Pra gente sempre manter o caminho do meio e o equilíbrio. E o chakra do plexo solar, para mim, é assim, tá, acordou, coloca alguma coisa no plexo solar, sabe? Porque ele vai te colocar para ação, ele vai te fazer o que precisa ser feito, né? Ele vai te impulsionar para realizar aquilo que você deseja, os seus sonhos, né? Depois a gente dá para até fazer uma linha assim, né? Uma historinha que eu acho que você falou um dia, falou, Paula, quando você fez aquela historinha fez tão sentido em alguma aula lá de trás. Então, sempre cuidem do plexo solar, né? Que ele é o nosso estômago, é onde tudo se digere, é onde tudo, onde se transforma, né? Porque a gente vai falar do sexual, mas o sexual é da criatividade.
Então, você criou algo na sua cabeça, você sobe o plexo solar e coloca a vida, e coloca para fora, transforma aquela ideia em alguma coisa que Força. vai virar alguma coisa real, né? Top, amiga. E aí, os óleos muito incríveis é o gengibre, né? Que é o óleo do poder pessoal. O gengibre é a bomba de força. Eu sempre falo, quando eu tenho que fazer um projeto, gengibre, porque ele é o óleo que me dá força, né? É o óleo do poder mesmo. E a bergamota, eu gostei muito de combinar a bergamota com o gengibre, porque o gengibre ele te dá essa força, mas a bergamota ele te dá a consciência de quem você é no lugar de aceitar quem você é verdadeiramente. A bergamota é o óleo que você faz as pazes com você mesmo. A bergamota é o óleo que trabalha você se apaixonar por você mesma. Então não adianta você só fazer porque você quer o resultado, mas é fazer dentro desse equilíbrio, igual a Simone comentou agora no chat. É esse equilíbrio, né, de você não só ir para a ação, mas ir para a ação dentro de quem você é a aceitação, a autoaceitação de verdade. Então a bergamota, até a cor da bergamota é a cor do plexo solar, né? Assim, é mesmo tom, então ele tá bem alinhado. Assim, eu gostei muito dessa combinação, mas a gente trouxe outras opções, né, amiga, de sem ser bergamota e gengibre também, né? Quer trazer? Colocamos o Diagesten, né? Que daí ele trabalha a digestão das coisas. E tem gengibre. E tem gengibre, é. Então, quem tem também problemas digestivos, você pode estar com o plexo solar desalinhado, né? Porque você não está conseguindo digerir as coisas. E pode ser motivo de você não ter digerido alguma emoção e aí ficar ali. Imagina que as coisas vão. Se cada situação que você não digeriu bem, ela for um grão de areia, aí não faz falta, não faz diferença. Mas se você começar a ter muitas situações assim, aquele grão de areia, um juntando com o outro, vai vir uma praia. Então aquilo vai começar a obstruir, aquilo vai começar a atrapalhar, aquilo vai começar a doer. E aí é quando o corpo começa a falar, ó, tem coisa errada, você deixou de olhar para algumas coisas. Então o GHX, como ele ajuda na digestão, né, de sólidos, ele também pode ajudar a abrir esses caminhos onde você vai começar a limpar essas questões que podem ter ficado armazenadas ali e atrapalhando as questões, né? Atrapalhando e fazendo com que você não consiga. Então, aonde passa? Aqui na boca do estômago. Na Né? linha média da barriga, assim, né? Uhum. Bem na boca do estômago mesmo. Nessa imagem, onde está esse buraquinho aí na menininha sentada, é bem ali onde você, meio que em cima do umbigo, né? Tipo, passa um pouco para cima do umbigo, assim, é o lugar ideal do plexo solar. E o mantra é lindo, né? O poder já está em você. O poder já está em mim. Já está aqui, gente, já está disponível. A gente já tem o suficiente para a gente poder exercer o que a gente precisa exercer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, porque a gente fica. Quanto tempo fiquei para estar pronta para falar de óleos essenciais em chakras? Gente, faz mais de ano que eu queria falar de óleos essenciais em chakras e eu não estou pronta, e eu tenho que estudar mais, eu tenho que saber mais. Então, assim, a gente precisa entender que esse poder já está dentro da gente, que a gente aceita, que a gente confia, que a gente vai usar tudo que já tem aqui disponível e suficiente para a gente poder exercer a nossa missão. O plexo solar foi um dos meus chakras mais desequilibrados, assim, foi aonde eu precisei entender o que era o chakra mesmo, porque era o meu maior desequilíbrio, ele foi no plexo solar por bastante tempo, assim, a minha terapia, a gente identificou muito isso. Então é legal, passa aí o gengibre, passa a bergamota. Eu vi que as meninas usaram o lemon. Legal, porque o lemon, ele também é uma purificação, né? Se você olhar para a propriedade do lemon, ele é um purificador. Então ele também vai te ajudar a fazer esse processo de limpeza, purificação que a Paulinha estava falando agora. Beleza? Inala profundamente e bora pro sacral. O sacral é a sexualidade, né, amiga? É onde está a criação. E, gente, quantas mulheres com problema no sistema é, reprodutor, né? Quantas mulheres com bloqueios na sexualidade, né? Quantas a gente vem de uma sociedade muito calada, né, da mulher, e aí de repente a gente foi para outro extremo e isso deixou a gente muito
desequilibrada mesmo, né? Eu vejo tantas amigas minhas, amigas de infância que têm problema endometriose, tem problema para engravidar, tem um monte de problema nessa parte do reprodutor por conta de toda essa cura de vitalidade, de sexualidade e também muito relacionado à autoestima. Né? Então, quando você não está com essa sexualidade e vitalidade alinhada, você geralmente não está se sentindo bem, né? É difícil, assim, você tá com... E isso, se a Simone até colocou, eu sou uma dessas mulheres. Isso a gente é uma geração dessas mulheres, mas sabe o que é o mais importante? É a gente curar isso, independente do resultado que a gente tenha nessa vida, mas que a gente cure isso para a gente expandir isso para mais mulheres. E aí a gente vai fazer uma cura geracional. Porque quando a gente entende que a gente é parte de um plano eterno, a gente tira o peso do nosso resultado, porque a gente é só uma peça dentro de uma missão divina. Então não é sobre você só, é sobre a sua parte nesse plano da eternidade, o que você está fazendo para mudar o caminho, não só da sua vida, mas da humanidade mesmo. Então, a busca dessa cura é uma busca de geração, é uma busca de união nossa mesmo, de mulheres juntas, trazendo isso, se alinhando, entendendo de onde que veio isso. A gente carrega muita coisa das nossas bisavós, avós, que foi uma geração de mulheres que foram muitas vezes agredidas emocionalmente, fisicamente. Então a gente carrega muito essa culpa, esse medo, essa dor, né? Esse calar. Então eu acho que o que a gente está fazendo hoje é muito lindo, assim, de você participar mesmo dessa cura das mulheres, nossa, do alinhamento do corpo, da saúde, da vitalidade, da sexualidade, né? Quantas vezes mulher não falava de sexo, não falava sobre desejos sexuais, não conhece o corpo? Isso não precisa ir muito longe. A gente não está falando, estamos falando de mulheres agora, né? De nós. A gente está falando de nós. Então, é a cura dessa parte do nosso feminino, do nosso sexual, né? Da vitalidade mesmo. Que legal, gente. Estou vendo aqui que vocês estão colocando no chat. É muito, Muito lindo, né? muito legal. E o mantra. Então, aí os olhos que a gente usou. Vamos lá, amiga. Tangerina e cipreste. O que você acha desses? Ah, eu acho maravilhoso porque a tangerina é o óleo da criatividade, né? E o chakra, ele chama a criatividade por quê? Porque é onde a gente cria a vida, né? Então a gente coloca ideias no mundo, né? E é muito doido como muitas pessoas ainda vivem dentro da caixinha, quando a gente pode criar cada uma o seu mundo, né? As suas ideias, colocar suas ideias no mundo. O mundo precisa de cada uma brilhando aquilo que veio fazer aqui, em vez de só ficar fazendo o que se pede, né? Eu coloquei meu casamento, mas não foi o casamento, foi eu vivendo uma vida corriqueira, uma vida mediana, uma vida que todo mundo vivia, de trabalhar, de estudar, né, de ficar brigando com o chefe, querendo um aumento, e casar, e aí ter filho, e ter casa e tudo mais. Então, quando você está com o seu chakra, o seu chakral é, organizado, você vai ter mais coragem de criar, de desenvolver suas ideias, de nascer projetos vindo do seu coração, sabe? E essa questão da sexualidade, né? Eu tenho muita resistência em fazer aula de óleos essenciais afrodisíacos, porque é tão raso a gente falar quais óleos são afrodisíacos, porque é tanta coisa que acontece e enche, né? As mulheres estão buscando os óleos afrodisíacos porque tem que aumentar a libido, mas são tantas questões que envolvem a baixa libido que é de você muito no seu masculino e o seu marido tá no feminino e você não admira, e dali para baixo mais um monte de coisas, né? Essa cura do feminino, essa questões, né, de doença no nosso órgão reprodutor, do ovário policístico, mulheres que ficam menstruadas por muito tempo, tudo isso, gente, por muitos dias, né? Tudo isso é cura que precisa acontecer. Então,
se você percebe que você tem ideias e que você não coloca elas para fora, trabalha o chakra sacral com o chakra do plexo solar, vai ajudar. E se você não tem nem ideias, se você aceita a vida como ela é e, Tá né? bloqueado. Não tem nem vontade, não penso em nada, só vivo o dia a dia. Olha mais ainda para isso, porque todo o seu valor tá dentro daquilo que você pode criar. Então, se empodera, né? Se empodera. Por isso que essa parte de baixo fala muito mais sobre você, sobre ação. Não tá mais no sutil, né? Do que você sente, daquilo que você escuta, intuição, não, é daquilo que você faz. Então, busca essa criatividade dentro de você e coloca ela para o mundo. E o mantra é lindo, né? A abundância, porque a criatividade, ela está relacionada às infinitas possibilidades. E as infinitas possibilidades é essa abundância mesmo, sem fim, né? Porque a gente foi criado numa fonte inesgotável, né? O que a gente precisa é conectar na fonte, que daí nunca vai acabar. Então, é aceitar que é abundante mesmo. Se hoje na nossa vida tem algo que não está abundante, é porque a gente não está deixando esse fluxo acontecer. A gente não está se conectando diretamente nessa fonte que provém infinitas tudo, que nunca vai acabar. É uma fonte inesgotável. E eu gostei muito de associar o cipreste, porque o cipreste ele é o óleo do fluxo, né? Então, muitas vezes a gente bloqueia o fluxo, especialmente no reprodutor, né? Então, trabalhar essa parte de você acreditar no fluxo da vida, de você aceitar o fluxo da vida, de você acreditar no fluxo da vida, de que todas as coisas cooperam para o bem, de que se está acontecendo essas coisas é porque tem que acontecer, porque se está acabando alguma coisa é porque o melhor está por vir, é porque o melhor sempre é o fim, o que vai vir do começo só é uma nova etapa. Então é esse fluxo, né? O cipreste é o óleo que ele tira o bloco, ele tira a estagnação, ele tira aquilo que faz você tropeçar, aquilo que faz você não avançar, aquilo que faz você não ir para frente. Quando as coisas na minha vida estão bloqueadas, eu estou tentando fazer e não vai, eu vou muito no cipreste. O cipreste ele abre caminhos, ele é go with flow, né? Você vai com fluxo, então é isso, é deixar fluir, né? E o reprodutor, ele tá muito conectado ao ciclo menstrual, o fluir, né? Então, quantas vezes a gente bloqueou nossa menstruação, não aceitou essa relação não saudável, né? Com a nossa, ficar menstruada, que chatice. Então, a forma como a gente foi condicionado a entender como o corpo feminino trabalha não é agradável, né? A gente não era assim, era ruim. Puta, menstruou, que saco, né? Era meio que nesse lugar, assim. Então, é uma alteração muito grande. E aí, a abundância, a criatividade e a espontaneidade fazem parte de mim. Elas estão dentro da gente. Nós somos isso, nós somos flexíveis como o bambu e confio no fluxo contínuo e perfeito da vida. Então é isso, é ter raízes profundas para quando bater o vento a gente não cair, mas a gente também não ser enrijecida, a gente está ali deixando as coisas e acompanhando, porque os melhores caminhos, né, é confiar que aquele caminho que está acontecendo é o melhor, e os ventos vão bater mesmo, então a gente tem que estar ali sempre, né, flexível para não quebrar, né, porque se você tem a raiz curta e muito endurecida, no vento vai quebrar e já era. Então e vai ter tempestade, vai ter vento, vai ter BO, não tem jeito, gente. As aflições, não existe vida sem aflições, né? Isso nunca foi prometido pra gente. Então a gente precisa ter sabedoria para enxergar tudo isso como ensinamento, para enxergar sempre que, por mais que hoje não pareça que é bom o que está acontecendo, mas é um caminho, é um ensinamento e o melhor vai vir. Sempre. Sempre e sempre. Amiga, eu quero só falar uma coisa, Fala. que eu tô com um livro aqui, né, gente? Na verdade, eu nem estou usando ele, mas quando eu folheei, veio nessa parte, eu achei interessante falar. Tem muito movimento de mulheres, né? E dependendo do seu da maneira que você vive, do seu círculo de amizades, elas parecem ser um pouco doidas, né? Essas mulheres estão no meio do mato e ficam lá plantando a lua e tudo mais. É um resgate, né, do feminino, mas tem uma questão que acontece muito nesses retiros femininos, que é a dança. E a dança é a expressão, e a dança movimenta muito o chakra sexual, né? Então a gente rebola, a gente dança mexendo o quadril, então isso faz com que o chakra sexual se movimente.
E tem também posturas de yoga que também fazem essa abertura do nosso quadril, para a gente expandir essa energia sexual. Então, por isso, quando vocês agora, né, todo mundo está com o celular aí e o Instagram está escutando tudo que a gente está falando. Se vocês veem mulheres dançando na fogueira, circulando, é porque elas estão trabalhando muito essa expressão, né, que falta, né, que é essa criatividade, se expressar. O chakra, ele é laranja porque ele é alegre, né, porque ele é vida. Então, só queria colocar isso, porque muitas vezes, né, a gente vê as pessoas falar, esse povo tá meio estranho, mas tudo faz sentido. Nossa, nem fala assim, gente, eu vou falar uma coisa, eu sou tipo dura para dançar, sabe? Eu não sou, nossa, que gingado, hein? Eu não sou. E foi muito doido, assim, porque o meu marido dança muito bem. O Rafa, ele é um dançarino, lembra, amiga? O Rafa, ele dança muito bem, assim. Hoje já não mais, né? Porque já pai de 2 filhos já passou ali, não é mais igual antes. Mas eu lembro que quando eu vi o Rafa dançando, eu falava, nossa, que legal, assim, que ele tem essa coragem, essa flexibilidade, porque eu tinha vergonha, sabe, de dançar. E isso é bloqueio mesmo que a gente tem, né, de movimentar o corpo, assim. Quantas vezes a gente não para e não faz esse movimento? Nunca, assim, de rebolar mesmo, né? Então, assim, de movimentar, de abrir, assim. Muito bem pontuado, amiga, assim, porque isso é realmente uma coisa que a gente endureceu, né? É a mulher de terninho que se comporta de forma rígida para, tipo, né? E aí vai contra mesmo, assim, o que é a mulher, né? Que é esse gingado, essa sutileza, essa feminilidade, essa doçura, esse encantamento, né? A mulher, a gente realmente tem uma tendência a se desconectar disso, mas graças a Deus estamos aqui nesse processo de conexão com quem a gente é, com o nosso corpo, com a natureza, com os óleos essenciais, com a espiritualidade, com Deus, porque esse é o caminho de resgate, né? A nossa essência, a nossa intuição e tudo mais. Partimos para o último agora, né? Que é o chakra básico, né? O chakra do aterramento, né? Eu estava lendo hoje sobre ele. Ele fala que é o chakra da sobrevivência, do instinto, né? Do colocar na terra. A conexão com a terra. Por isso que eu gosto muito da mirra. Apesar de aqui estar sugerindo o vetiver e a toranja, eu gosto muito da mirra, porque a mirra é essa conexão muito com a terra, né? Com a mãe, eu gosto bastante. E olhando para os óleos essenciais, o vetiver é o óleo do aterramento. Para mim, o vetiver é o óleo que mais coloca a gente com o pé no chão. Se você é uma pessoa muito hiperativa, se você é uma pessoa com os pensamentos muito agitados, aquela síndrome do pensamento acelerado, tipo, o vetiver é aquele óleo que faz, sabe? Ele traz você pro. Ele é denso. Você tem que ter paciência para pingar uma gota na sua mão. Já começa por aí, porque ele é um óleo que na hora que você vira, ele demora 5 minutos para cair uma gota. Então ele já é aquele óleo que faz você. Peraí, né? Então é um óleo base, é um óleo à terra, é um óleo que é muito forte, né? O vetiver ele tem um monte de aplicação para hiperatividade, para, né, TDAH, porque ele traz essa centralização. E não é uma centralização no lugar de você centralizar as coisas para fazer, é a centralização no lugar de você olhar para o centro das coisas, para a origem das coisas, para o centro da Terra. E a toranja, eu quis combinar a toranja porque a toranja é a relação saudável com o seu corpo físico, né? Porque houve também uma desconexão muito forte, assim, de você aceitar o seu corpo verdadeiramente como ele é, você amar o seu corpo, você honrar o seu corpo físico. Então, quando você conecta a terra através do vetiver, da mirra, e conecta quem você é, o seu corpo, a sua relação saudável com o seu corpo, através do Toranja, você lê esse mantra aí faz todo sentido, né? Aterro meus pés na mãe terra, com estabilidade, mas não com rigidez, e com total conexão, amor, honra e respeito ao meu corpo físico, né? Então, esse resgate de relação saudável com o seu corpo é uma coisa que eu acho que a gente também está uma geração um pouco doente, né? Então, assim, aquela perfeição pelo corpo, pelo número,
número, pelo peso, pelo modelo, pela bunda, pelo peito, pela barriga, né? É uma coisa que a gente teve muita, né? Tem que estar linda, tem que estar bonita. E aí, muitas vezes, você rejeita. Pô, minha bunda não é bonita, meu peito não é, minha barriga. E aí você fica ali, tipo, não amando, não honrando, não respeitando verdadeiramente teu corpo. Então, o grapefruit é um óleo que tem uma cura muito grande desse resgate de amor, apreciação pelo teu corpo físico. Aí você conecta o teu corpo físico, que é o templo da tua alma, com esse planeta Terra, que não tá doente, que é lindo, que a gente vai, que é um processo, que a gente está curando. E essa cura começa dentro de cada uma de nós, com como a gente trata o nosso corpo físico, né? Às vezes a gente olha assim, se a gente não cuida do nosso próprio corpo, a gente vai cuidar do quê? Tipo, é muito doido isso. Se você não cuida de você mesmo, você vai cuidar. Né, assim, é difícil, né? Entender como. Se você não cuida do seu corpo, você vai cuidar do seu trabalho? Não tem sentido. O teu corpo é a coisa mais importante que tem, é aquilo que vai veicular a tua missão, é aquilo que vai levar você. Quanto mais saúde você vai ter, melhor para você executar aquilo que você tem que executar. Então você vai ter mais liberdade, mais ação, mais dimensão, mais capacidade, mais ferramenta, né? Mais armamento para você ser quem você é. Então, o chakra básico é muita conexão desse aterramento, né? Quer completar alguma coisa, amiga? Eu queria falar que as pessoas ansiosas, né, é muito importante usar o chakra os olhos, né, e aterrar o chakra base, porque a ansiedade é você no futuro, você não está no presente. E o chakra básico, ele fala, viva o presente e faça o que você precisa fazer agora. Né? E se você está no futuro ansioso, você não consegue viver o presente, porque você está muito preocupada com o que vai acontecer. Então, pessoas muito ansiosas trabalham bastante o chakra base e é muito esse medo, né? Pessoas que têm muito medo de fazer qualquer coisa. Eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo disso, eu tenho medo que a comida vai acabar, eu tenho medo de que eu não vou ter saúde, eu tenho medo. Medo é muito relacionado com o chakra base, porque ele fala de segurança. Se você não tem uma base segura dentro de você, você vai ter medo de tudo, de fato. Né? Se a criança vai para a escola e acha que ninguém vai buscar ela, ela nem vai querer sair de casa para ir, porque ela sabe que dali para frente ninguém vai mais pegar ela, então ela só vai para a escola sabendo que, com a segurança de que depois, quando acabar, eu vou estar lá e vou buscar ela. Agora, se ela não tem essa segurança, ela vai bater o pé e não vai querer. Se ela não tem uma segurança de dormir sozinha, ela vai chamar, vai chorar, vai buscar. Então, a segurança é o principal. Por isso que ele é o chakra básico. Ele é a base de tudo. São essa base de vida mesmo, de segurança e de, de confiança, né? De que vai dar tudo certo, que está tudo bem. E quando a gente falta o básico para a gente, né? Quando falta dinheiro, quando falta uma casa, ou quando ou você está numa cidade que é insegura, onde o chakra básico ele desbalanceia e você para de viver o que você precisa viver, né? E deixa de fazer o que você precisa fazer. Então, ele é o que é aquele passo na frente do outro, ele te dá essa certeza que você pode dar o passo porque vai ter um chão firme, né? E você pode dar o outro que vai ter o chão firme. Quando você sente que não tem o chão firme, você usa usa os olhos e trabalha o seu chakra básico. Top, amiga. Muito bom, né, gente? Então, apliquem aí. Eu gosto de aplicar muito na planta dos pés mesmo, apesar do chakra básico ele estar relacionado bem ali na base, né, aqui do corpo, quando você olha para a coluna vertebral. Mas a planta dos pés mesmo é bom. Eu sempre passo ele para trazer justamente esse aterramento. Gente, agora vamos para o final, né? Vamos seguir para o final. Então, a ideia é que você faça esse passo a passo, você com você mesmo, entendendo a força de cada chakra, entendendo a força dos óleos essenciais. A gente vai mandar esse e-book para vocês conseguirem ler, reler. A gente vai subir no YouTube para vocês conseguirem ouvir de novo. Encaminha para aquela amiga que gosta desses assuntos e que você sente que isso vai acrescentar na vida dela. E essa parte aqui é a última etapa, né? A etapa 6 ainda, na verdade, é a etapa de fechamento. E aqui você vai respirar profundamente, conscientemente, inspirando e expirando 7 vezes. E aqui tem um mantra final que eu gosto muito, que é: concluo esse alinhamento energético com gratidão e reconheço o fluxo energético adequado do meu corpo em harmonia com a Mãe Terra e o universo.
Sou um canal de luz na Terra, sou um canal de Deus nessa Terra. Assim é, está feito, está feito, está feito. Então, que você entenda, né, que esse alinhamento aconteceu aí no teu corpo, que você alinhou os pontos de energia do teu corpo, que você é grato por esse fluxo de energia que você tem, que você está conectada com o teu corpo físico, está conectada com a Mãe Terra, e você é um canal de luz na Terra. Nós somos luzes, e junto a gente é um holofote, e a gente vai, as nossas luzes nunca vão se apagar. Então, assim é, né? E no final, gente, aqui a etapa 7 é uma etapa muito forte para mim, e eu trouxe isso para vocês aqui com meu coração muito humilde e muito aberto, porque um dia eu estava num momento de muita aflição e eu recebi, assim, eu senti essas frases, e eu peguei um papel, uma caneta e eu anotei essas frases, e veio do meu coração mesmo. Então, ela é uma oração muito forte para mim, né? Todo dia, assim, eu acordo de manhã, eu uso meu frankincense, eu uso um óleo essencial, e eu repito essa sequência de frases, que são 7 também, né? Eu sou filha de Deus, eu tenho uma mãe no céu, eu sou amiga íntima de Jesus, o Espírito Santo habita em mim, eu sou morada de luz, a minha vida está a serviço de Deus e eu vim para fazer a vontade do Criador. Então, independente, né, da religião, independente daquilo que você tem como fé, isso é uma oração que faz muito sentido para mim. Eu me sinto acolhida, eu me sinto amada, eu me sinto nutrida, eu me sinto no lugar certo para eu executar aquilo que o Criador deseja que eu execute. E aí eu trouxe para vocês com muita humildade, para vocês sentirem se ressoa com vocês, e se ressoar, vocês seguem aí fazendo essas afirmações, senão vocês também podem finalizar ali na etapa do fechamento, tá tudo certo. Tá bom? Eu trouxe isso muito verdadeiramente, assim, em relação à minha experiência, né, com os óleos essenciais e com Deus. É linda, gente, é uma oração minha mesmo, eu, Thaís, que escrevi, sabe? Então é muito forte, assim, para mim. E é a primeira vez que eu divulgo ela oficialmente, assim, sabe? Então, é de coração mesmo que eu tô passando para vocês isso. E aqui, parabéns, você realizou o autoalinhamento vibracional dos chakras com o suporte das pedras e dos óleos essenciais, né? E a pergunta final é como você se sente, né? A gente convida vocês a anotar as sensações, os sentimentos após esse processo, para que vocês consigam entender mesmo, né? Como que vocês se sentem. E depois, se vocês sentirem de compartilhar com a gente, vai lá no Instagram, vai lá no grupo, ou vai no pessoal e conta pra gente como é que foi para vocês, sabe? Não guarda só para você, não. É interessante que a gente saiba como vocês se sentiram para que a gente consiga ir cada vez mais assertiva, né, com isso, porque é um assunto que de repente traz um pouco de muito invisível, né, muito abstrato, muito longe, mas é muito real. A gente está aqui, né, e é essa a mensagem que a gente traz para vocês. E aí, no final, para quem tem as pedras, tudo mais, você vai recolher, vai lavar. Eu vou. Quem quiser receber esse material, depois fala que eu passo para vocês, mas aqui é só uma orientação de como que você vai finalizar essa parte do kit, né? E proteja a sua energia. Seja consciente, né, do ser divino que você é. E muito obrigada, gente, pela confiança de vocês, por vocês estarem aqui ouvindo, participando. Eu agradeço de verdade a oportunidade de conversar com vocês sobre isso. Muito grata. Fiquem em paz, fiquem bem. Paulinha, sem palavras para agradecer a parceria. Se você não tivesse dito sim, talvez eu teria dito mais ainda. E é com muito amor que eu faço, e é uma honra para mim ter você aqui, amiga. Você é incrível, amo muito a sua vida, amo muito a sua vida. E de todas que estão aqui, o tempo de vocês, que, gente, era para ser 45 minutos. E eu vou parar aqui a gravação, cadê? Stop. Deixa eu parar, stop recording.